Tá passando. Não perguntaram tão rápido sobre a lista. Oi? Não, não vou devolver. A gente fica com a segunda prova, né? Eles falam que tem que ter documentado e tal, mas nunca. Vocês estão tendo Marx, KMV, é isso? Mas é Marx? Marx? Oi? Hobsbawm. Atualmente é Weber, Durkheim e Professor Fernandes. Se tiver provas. Aqui tem boca. Pessoal, vocês vão ficar estudando para IDS aí, é isso? Vocês vão prestar atenção na aula. Ó, eu botei os temas de IDS ali. Mas a questão é a seguinte. Século XIX. Todo mundo falou que vocês estão estudando para a prova de IDS, vocês vão ter prova de IDS, né? Então eu resolvi começar assim, mencionando os autores que vocês estão vendo. Vamos dar revisão de mais. Mas para fazer a contraposição. De qualquer modo, hoje eu brinquei com vocês que eu não ia passar slide, né? Porque os slides, enfim, são às vezes um pouco confusos, né? Mas junto com a explicação, né? Aí tem começo, meio e fim, né? Mas tem que ser junto com a explicação. A gente viu o Kant, certo? O Kant está ali no final do século XVIII. O que o Kant falou para a gente sobre conhecimento? Onde é que se tem conhecimento? Eles se contrapunham aos empiristas racionalistas, né? No caso, o que seria ou só da parte do ethnos, né? Da parte da razão, né? Seria isso, né? Ou do eu, né? Ou então da experiência, né? No caso, seria mais do dos dois, basicamente. Exatamente. Mas com isso ele queria o quê? Ele queria fundamentar uma certa noção de ciência que então supunha, né, razão e experiência. Certo? O que vai acontecer no século XIX? A gente estava falando sobre isso agora, né, Isadora? Ao fazer isso, Kant, ele estabeleceu uma noção de ciência um tanto, digamos assim, restritiva. Né? Ele estava pensando na física, especificamente na física matemática e na física de Newton, que era a ciência que na época, né, se mostrava, né, a mais, digamos assim, bem sucedida na explicação da realidade. Mas, o que ele dizia com relação ao que estava fora desse âmbito da ciência? Então, estabelecer, olha, aqui junta, né, na verdade não conceitos, né, do entendimento, os conceitos puros, as categorias que a gente viu e tal, com intuições, né, apreensões específicas. Por exemplo, isto é uma cadeira. Estou juntando a noção de unidade que a gente viu com o que eu estou vendo na minha frente. Ao fazer isso, estabeleceu uma noção relativamente estrita de ciência. O que estava fora disso, o que ele falava? Sobre o que estava fora desse âmbito, em que se juntam conceitos e experiência dessa maneira. Nós podemos conhecer? Não pode ser conhecido, mas pode ser pensado. Né? Pode ser pensado. Então, não há conhecimento. Há pensamento.
Só que, no século XIX, praticamente todo mundo, né? Mas, de fato, né? Fichte, Schelling, Hegel, todos os caras que são ali do chamado idealismo alemão, precedem o Marx, eles não se satisfazem com isso. Por quê? Porque estão surgindo novos objetos de estudo, como a sociedade humana, as relações humanas, o comportamento humano, e eles querem estudar isso tudo numa chave que não esteja submetida a essa dicotomia, que ou você tem física ou não é conhecimento. Então, eles querem ter conhecimento num sentido mais forte. No caso do Hegel, que é não sei se vocês viram isso, né, mas é o grande antecessor do Marx. Né? O Marx ele é muito inspirado pelo Hegel. Vocês viram isso? Então, o Hegel volta a trabalhar com uma noção de conhecimento absoluto da realidade, por meio da razão. Coisa que o Kant tinha dito que não era possível, que era só pensamento. O Hegel volta a ser conhecimento. E isso vai influenciar fortemente todo o século XIX. Seja aqueles que vão questionar essa possibilidade, como é o caso do Kierkegaard, que a gente viu, que vai falar, não, conhecimento vai até aqui, a partir daqui é fé. Seja outras correntes. Mas isso marca o começo do século XIX. Né? E aí, de todo modo, esse absoluto ainda está relacionado à razão, aquilo que o Hegel chama de espírito o quê? Absoluto. Ou seja, ainda é a faculdade intelectual humana que preside o conhecimento. Então, nesse ponto, ele ainda estaria inserido na tradição. E aí vários críticos, entre eles o Marx, vão falar não. Né? Não dá para conhecer a realidade partindo da razão como queria lá atrás o Descartes. É preciso partir da realidade empírica, da realidade material, mas a partir da realidade material, né, estou colocando a palavra matéria, é possível obter um conhecimento que escapa a essa chave, ou seja, não é uma coisa totalmente relativa, porque não é física. Então é possível ter um conhecimento da história, por exemplo, né, da sociedade humana. Isso vai gerar o quê? A sociologia, que é uma ciência que estuda a sociedade humana. Então, eles estão dizendo o seguinte, olha, é preciso ter um conhecimento, pode não ser exatamente o mesmo tipo de conhecimento que a gente tem nas ciências naturais, né? Isso é uma questão até hoje, né? Qual a diferença de estatuto entre as ciências naturais, que o pessoal do BCH estuda, e as ciências humanas que a gente estuda aqui no BCH. Desculpa, que o pessoal do BCT estuda, e as ciências humanas que a gente estuda no BCH. É preciso que haja um conhecimento aqui que seja objetivo, que não seja relativo, que não seja, né, só pensamento. Então, vamos dizer, esse é um dos motivos que animam essa crítica ao Hegel. Né? Então, o Marx vai justamente pensar a partir daqui, mas usando, né, métodos da filosofia hegeliana que ele conhecia muito bem, notadamente a dialética. Vocês devem ter estudado também. Né? Que é um modo de compreender a realidade. Qual que é a característica dessa maneira de conhecer, o chamado materialismo dialético? Vocês vão fazer prova daqui a pouco, né? Se bem que o Marx já foi nesse programa. Mas enfim, então vocês já fizeram, já sabem. O que é o materialismo dialético? Materialismo histórico. Oi? Das contradições históricas, ou seja, você tem uma ideia, né, de contradições. Então você tem, por exemplo, uma classe social contra outra, né, isso vai ser um dos focos, né? E dessa contradição, o que acontece? Então, por exemplo,
os senhores do Império Romano, né? Os senhores escravos, né? E os escravos. Surge o quê? Uma síntese que é o quê? No caso do escravismo antigo, o que vem depois? Um outro modo de produção, que no caso é o feudalismo. Então você tem uma nova configuração social que, por sua vez, vai virar um A que se contrapõe a um B, que, de novo, né, vai gerar um C. Então, dessa contraposição vai nascer o capitalismo. Né? Ora, isso é o modo como Hegel compreendia a própria natureza. Né? O Marx está trazendo essa ideia para a história, para a compreensão da história e de uma realidade que ele está dizendo que é material, que não dá para pressupor um espírito absoluto. Então, né, isso é comum a vários autores, né, que estão ali próximos do Marx, tipo Feuerbach, né, não sei se vocês estudaram esses autores, outros caras que conheciam Hegel, né, que eram chamados jovens hegelianos, que se contrapunham àquela ideia e vinham para o estudo da realidade material, negando essa possibilidade da razão por ela mesma compreender aquilo que está acontecendo no mundo, né? Essa lógica do próprio mundo, que de certo modo remonta a Descartes, como a gente viu, né? A ideia de que a razão via Deus compreende a realidade. Quer dizer, claro, né? Os hegelianos ficariam bravos de ver eu falando isso, mas é como se tivesse um esquema ainda muito preso à subjetividade moderna, a noção de razão, como sendo capaz de conhecer a realidade. O Hegel tem a célebre frase que ele diz: o real é racional, o racional é real. Eles se contrapõem a isso e dizem: não, temos de partir do real, nada de pensar que o real é igual ao racional. E a partir daqui há, tanto no Marx como em vários outros autores, né, seja nesse campo que vai dar origem à sociologia, seja no campo que vai dar origem à psicologia, seja no campo dos neocantianos e em vários outros, o ideal de uma ciência, de um pensamento efetivamente científico. A gente discutia isso há pouco, né? Mas o marxismo é ciência ou não é? Até hoje tem essa discussão, né? Se é ciência ou não é, o quão válido é, né? De um ponto de vista objetivo, mas há essa discussão. Esse era o ideal no final do século XIX, né? Talvez vocês tenham visto isso, né? Era o ideal justamente de pegar esse modelo de ciência, né, lá das ciências naturais e trazer para as ciências humanas. Nesse contexto é que surge a sociologia e a psicologia, certo? Durkheim e Weber são considerados os primeiros, né, os pais da sociologia, que é o que vocês estão estudando em EDS. Então, essa foi uma reação a esse estado de coisas, digamos assim, né? O Kant estabeleceu um modelo estrito de ciência, mais ligado à física. Isso também é discutível, né? Porque o Kant ele vai pensar depois nas outras críticas, né? O modelo de ciência ele estabelece na crítica da razão pura, mas depois tem a crítica da razão prática, que a gente falou, que aí vai para a moral, não é tanto isso. Mas na crítica da faculdade de julgar, por exemplo, ele vai pensar a biologia, qual que é o princípio regulador da biologia. Então ele está atento a outras ciências além da física. Mas essa discussão sobre as ciências humanas ela é muito própria do século XIX, né? E, de certo modo, o Marx é um dos autores que estão ali por trás desse movimento, né, de tentar compreender a sociedade humana, a história humana, etc., numa chave que seja objetivamente válida. Quer dizer, em alguma medida, também objetiva, ainda que não seja tão exata como a física, né, mas que possa, né, produzir um conhecimento plausível, em alguma medida objetivo, etc. Eu conheço o contexto, né, que surge. Não sei se isso faz sentido para vocês, aí, quando vocês são da EDS. Ou não? Você fez assim por quê? A EDS está sendo mais introdutória. Não avançou tanto assim, de pensamento. Não? Não.
Mas vocês viram Marx e estão vendo Durkheim e Weber. Mas pelo menos na minha visão, tá por cima. Tá. Não, porque esse é, vamos dizer, então eu estou dando, vamos dizer, um contexto mais amplo do ponto de vista da história do pensamento, né? Eles são os fundadores da sociologia, né? Esse é o contexto em que está nascendo a sociologia, que está nascendo a psicologia. Na mesma época você vai ter o Freud, né? Vai ter os caras que estão, os behavioristas, né? Fazendo os experimentos e tal, para pensar o comportamento humano. Então, esse ideal de pensar cientificamente as coisas humanas, né? A sociedade, o comportamento, etc., está ligado a esse movimento, né? Que vai, portanto, vamos dizer que se desprende dessa noção de racionalidade e tenta olhar para a realidade material de um certo ponto de vista, mas buscando um caráter científico. De outro lado, eu mencionei, né, quando eu falava do Kierkegaard, o livro do Karl Löwitz, né, de Kant a Nietzsche, século XIX, as rupturas, e nas rupturas ele falava do Marx e do Kierkegaard. O Kierkegaard, que a gente viu, ele é bem diferente disso, né? Vocês diriam que ele está mais próximo do Marx ou mais próximo do Kant, desse ponto de vista? Do Kant, né? Porque, de certo modo, ele está aceitando o seguinte: olha, a ciência, seja a ciência empírica, seja a razão, a lógica, etc., ela se inscreve em determinados limites. Para fora desses limites, por exemplo, para explicar a origem, né, da vida, a origem do mundo, etc., ela não vai. Aí o que a gente precisa para chegar aqui? Segundo o Kierkegaard, ali onde a ciência para, a gente chega em dúvidas cruciais. Como é que a gente enfrenta essas dúvidas, esses paradoxos? Salto de fé. Por meio da fé, do salto de fé. Então, eu vou para a fé. O que o Marx fala da fé, da religião? É o ópio do povo. É o ópio do povo. Então, nesse contexto, a religião, a princípio, né, ela é escorraçada. A gente falava sobre isso há pouco. Claro, quão escorraçada ela é e tal é discutível, né? Inclusive depois nos outros autores. Porque o Durkheim, por exemplo, ele reconhece a utilidade, vamos dizer, pragmática da ciência, né? da religião, desculpa. Porque a religião ela acaba tendo uma função importante do ponto de vista moral, na medida em que faz a sociedade funcionar de acordo com certas regras, etc. Mas isso não significa aceitar a ideia de fé, etc., porque ali você está num âmbito de ciências, né? Então, o Kierkegaard está dizendo, olha, né, a gente vai até um certo ponto, a partir daqui é fé. E isso diz respeito, quando ele está pensando nessa passagem aqui, ele está pensando sobretudo, vejam, né, aqui, tanto Marx como Durkheim e Weber, eles estão pensando, para montar a sociologia, a sociedade humana. Então, estão pensando a sociedade, né, digamos assim, como um todo. O que o Kierkegaard está pensando quando ele fala do salto de fé, dessa passagem aqui? Esse salto é dado pela sociedade? Não. É dado pelo indivíduo. Então, digamos assim, né, o foco do Kierkegaard, ele também está se contrapondo lá àquela ideia do Hegel, que existe um espírito absoluto e tal, que no limite determinaria até o modo como os indivíduos aderem à sociedade, etc, etc. Ele está pensando a chave do indivíduo como uma chave que tem um grau imenso de liberdade, né, de possibilidades. E, confrontado com essas possibilidades, ele vê que a ciência responde algumas coisas, mas não responde outras. E isso acarreta o quê? Quando ele está pensando nas suas próprias decisões, diante das várias possibilidades que se apresentam para ele. O que isso causa, digamos assim, no indivíduo? Angústia, né?
lembrando que no texto do Jack Reynolds, né, que vocês leram, no capítulo 2 do existencialismo, ele traduz angústia por ansiedade, porque os ingleses traduzem por anxiety, mas ninguém traduz em português por ansiedade. Ansiedade a gente fala assim, estou ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Não tem nada a ver com o conceito de angústia. O conceito certo é angústia, que é o Angst, que ele menciona em alemão, ele até menciona, né, que tem outras traduções e tal, faz essa problematização. Mas é disso que se trata para o Kierkegaard, e essa noção vai ser central no existencialismo. Tá? Então, eu tentei fazer aqui uma relação entre o que vocês estão estudando em EDS e o que a gente está estudando aqui. Há uma divisão no século XIX entre os que vão para lá e os que vêm para cá. Agora, o Heidegger, ele está inserido numa tradição que é a fenomenologia, que o autor do livro menciona, né, e a gente falou sobre isso, ainda que rapidamente, né, que também está às voltas com esse ideal de ciência. Né? Então, a posição, né, da fenomenologia e do próprio Heidegger não é de saída, muito longe disso, né, uma posição como o Kierkegaard, no que diz respeito ao conhecimento científico. Né? Ele, a princípio, nessa tradição, está tentando pensar também as questões humanas numa chave científica. Essa é vamos dizer, é o clima da época, né? Vocês, não sei se, né, na própria disciplina de EDS, o século XIX é o chamado século cientificista, né? Tem o positivismo, há um entusiasmo com o sucesso das ciências naturais que estão avançando, além da física, a química no século XIX, a própria biologia com Darwin. Então há um clima de muita confiança na ciência e um espírito de trazer isso das ciências naturais para as ciências humanas. Isso é o que marca muito fortemente esse período, né? Da segunda metade do século XIX até o começo do século XX. Então está todo mundo querendo fazer ciência e transferir ideal científico para o âmbito do pensamento sobre o ser humano. Nesse sentido, o Kierkegaard ele fica meio parado no tempo, né? Embora eu acho que isso seja discutível, porque ele vai reaparecer no próprio Heidegger, em alguma medida, através da noção de angústia, né, como mostra o texto, como a gente vai ver aqui. Mas é um pouco esse contexto. Então, a princípio, o Heidegger também sai dessa chave. Assim como, eu acabei desviando um pouco do que eu tinha planejado aqui para falar sobre isso. Assim como um outro movimento da mesma época, que é o neocantismo, que são aqueles caras que vão justamente resgatar o Kant sem a ideia da coisa em si. Ou seja, sem essa linha divisória que fala, olha, isso aqui é conhecimento, aqui não é conhecimento. Porque isso, na percepção desses que querem fazer ciência, vai dar em coisas como o Kierkegaard. Como era o próprio Kant, eu falei, né, para vocês. Deus não pode ser objeto de conhecimento, mas ele volta como objeto de crença. Então, essa divisão acaba, de alguma maneira, reafirmando o domínio da religião, da fé, etc. Porque você fala, olha, há uma linha divisória aqui. A ciência vai até aqui, aqui já não é ciência e fé. Está todo mundo evitando cair nisso, porque querem fazer ciência. Então esses caras resgatam o Kant, mas para pensar o Kant numa chave estritamente racional, científica, e trazendo o Kant para o âmbito das ciências humanas. É um outro movimento. Então veja, está todo mundo tentando fazer isso, tentando pensar cientificamente as questões humanas, inclusive o Heidegger. Embora, no caso do Heidegger, ele herda isso, né, principalmente do Russell, né, que é o autor do livro menciona muito a figura do Russell, né, que é considerado o fundador da fenomenologia, né, nesse sentido moderno. O Heidegger vai se distanciar um tanto do Russell, que tem essa pretensão científica para a fenomenologia, vai elaborar um conceito próprio e vai fazer uma diferença importante entre filosofia e
ciência, coisa que esses autores todos estavam evitando. Então, o Heidegger é uma diferença. Isso não quer dizer que a filosofia não seja rigorosa. Né? Até no texto que a gente vai tratar na outra disciplina, tem um momento que ele fala que o rigor da analítica existencial, que é o que ele está fazendo no Ser e Tempo, que a gente estava vendo na última aula, é maior que o da matemática. É uma afirmação surpreendente, né? Para mim é um pouco difícil entender isso, mas vamos discutir na outra turma. De todo modo, ele está dizendo o seguinte: filosofia e ciência são coisas diferentes. Então tem uma certa separação. Então, o Heidegger vai acabar se distanciando daquele pessoal que quer fazer ciência e vai de fato virar um inimigo para aquele pessoal que quer fazer ciência e vice-versa. Aquele pessoal vai virar inimigo do Heidegger. Vai uma grande contraposição aqui, né, entre os que defendem a ciência e o Heidegger falando, olha, a filosofia, né, que é o que ele tenta fazer no Ser e Tempo, como ontologia, que a gente viu na última aula, né? O que é ontologia? É estudo do ser. Estudo do ser. A gente viu, né? Tem o ser, Deus, homem, mundo, como os diferentes ramos da metafísica. A ontologia seria a principal. Então ele está dizendo, olha, a filosofia trata do ser. As ciências, elas tratam dos entes. O que são os entes? Entidade, né? Entidade na tradução do cara, mas... Os objetos. Os objetos, quer dizer, tudo aquilo que existe no espaço e no tempo, inclusive nós enquanto corpo. Então a psicologia behaviorista, por exemplo, ela está estudando um ente, ela está estudando o ser humano enquanto corpo. Só que a explicação que ela pode fornecer é limitada, porque ela não entra aqui, ela não vai até as questões ontológicas, até o fundamento ontológico do ser humano. Você está motivado pela discussão da Pasternak essa semana também? Eu mencionei na aula passada, não O mencionei? livro do que bobagem, é a mesma coisa. É que ela fez polêmica ainda no Instagram isso aí. Pois é. que ela fez uma live. Acho que eu falei, né? Que a Pasternak estava com uma noção de ciência Ela pré-kantiana, ainda tá. pré-moderna, ou moderna, do século. Ela ainda está nessa vibe. É uma noção muito antiquada de ciência, né? Como se fosse isso aí, uma ciência positivista que sabe tudo. E bota no mesmo saco um monte de coisa, né? Psicanálise junto com astrologia, acupuntura e tal. Ou seja, coisas que tem... Dizem que o argumento que ela usa é do Popper, é a mesma coisa. Pois é, né? Está requentando um argumento e mesmo assim, né? O Popper não era tão radical, eu diria. Quer dizer, ela está transformando esse argumento numa coisa, né? Então, assim, boa lembrança, né? Quer dizer, você vê como até hoje essa discussão é atual. Ou seja, o que pode ser ciência e o que não pode, o que tem faz jus ao nome de ciência, né? Como se fosse um título, né? Como se fosse assim, né? Agora eu sou doutor em tal assunto. Como se a ciência, né? A marca ciência fosse uma coisa absolutamente distintiva, né? E o que não faz jus a esse título, né? É uma discussão bem ultrapassada, né? Porque você tem vários saberes que não são iguais à física, inclusive a medicina, né? Da qual ela fala, embora acho que ela não é médica, né? Ela é bióloga, mas ela é cientista natural, portanto. Mas mesmo a medicina, né? Que ela defendeu durante a pandemia, aliás, fazendo um belo papel, né? Não tem o grau de exatidão de uma ciência como a física ou como a matemática, né? Então, defender isso contra outras que têm um grau razoável, por exemplo, de plausibilidade, de tratamentos que dão certo, né? No caso da acupuntura, por exemplo, ou mesmo da psicanálise, né? Tem um monte de gente que faz acupuntura, que faz psicanálise e fica melhor com isso, uai, né? Agora, só porque você não sabe explicar por que, em termos iguais em grau de precisão à física, isso não quer dizer que não é um saber válido. É bizarro, né, professor? Porque a discussão, por exemplo, dos antidepressivos é exatamente a mesma coisa que acontece, né? Eles não sabem o mecanismo que motiva e, inclusive, eu acho que o percentual de eficácia de vários antidepressivos
é menor do que existe a literatura da psicanálise, que eu estava vendo que nos últimos 27 estudos dos 30 anos atrás, a psicanálise tem tipo 63% de eficácia, né? Mas ela critica, mas a própria psiquiatria cai no mesmo erro que ela está criticando. Claro, teria que entrar nessa discussão. Como é que a gente pode afirmar que a psicanálise tem 63% de eficácia? O que é eficácia na psicanálise? Isso traria toda uma discussão, né? Mas você tem razão. Quer dizer, a medicina funciona, a farmácia, né? A produção de remédios funciona à base de tentativa e erro, né? As vacinas que a gente tomou eram tentativa e erro, eram, claro, preferíveis a não tomar, mas eram tentativa e erros, né? Enfim. Mas era, claro, muito mais razoável tomar do que não tomar, etc. Mas por quê? Não porque é ciência verdade absoluta, mas sim porque é mais plausível, de um certo ponto de vista racional, etc. Ou seja, a noção de ciência ela tem que ser alargada se a gente quiser incluir uma série de outros saberes, né? Então, uma distinção muito rígida, né? Que a gente poderia pensar no primeiro momento, Kant é muito rígida, né? O que está adotando aqui é muito rígido, talvez, mas enfim, mas hoje, né, realmente não faz sentido, quer dizer, é uma discussão do século XIX, essa que ela levantou, e você vê como faz sentido, o livro está vendendo que nem água, um monte de gente lê e acha o máximo, então, o senso comum, ele reproduz muito, por isso quando a gente fala, né, os filósofos que se contrapõem à filosofia moderna, subjetividade, essas questões, a própria ciência já não está mais operando nessa chave, mas o senso comum ainda opera, né? O pessoal vai lá domingo no Fantástico, Drauzio Varela falar tal coisa. O que ele fala é como se fosse a verdade absoluta, né? Como se ele fosse o portador da verdade, né? Semelhante sei lá, um profeta bíblico no campo da religião, né? Claro, na época da pandemia não interessava para ninguém fazer essa caricatura, mas se a gente para pensar com distanciamento, né, a medicina funciona, né? Eu costumo fazer essa observação crítica, né? A medicina tem funcionado, a medicina e as ciências da saúde em geral, né? Como uma espécie de nova religião, assim, eu acho que é bem nietzschiana essa observação, né? Porque o Nietzsche já falava que a crença na ciência é tão metafísica quanto a crença na metafísica, ou quanto a crença em Deus. O funcionamento é muito parecido, né? A medicina fala como a gente deve viver, a gente vai no médico, aí o médico fala, olha, faça isso, faça aquilo, né? Mais ou menos como o padre, aí você aí você volta no médico e fala, tipo, porque vai pro confessionário, né? Doutor, comi bacon no fim de semana. Como se fosse uma confissão pro padre, né? Tipo, cometi tal pecado, comi bacon no fim de semana. Aí o médico vai falar, não, você não pode comer bacon. Então agora você vai fazer tantas caminhadas para compensar o bacon. Igual o padre falaria, vai rezar 3 Ave Marias e tal. Então acaba funcionando, né? De uma maneira análoga. Interessante pensar nisso, né? Como a ciência, isso o Nietzsche aponta muito, né? Como a ciência substitui a religião na época moderna e acho que isso vale ainda mais para os nossos dias, né? Só que a gente tem que tomar cuidado ao falar isso para não virar pós-verdade e fake news, etc. Então a gente está no momento de falar, olha, espera um pouco, há uma série de graus aqui de objetividade, né? Entre a Terra ser redonda, só não aceita quem é, né, sei lá o quê, e qual corrente da psicanálise, da fonologia, etc., funciona como terapia, etc. Ou mesmo, enfim, há uma série de graus, né, de objetividade. Mas, enfim, não sei se isso, em alguma medida, essa discussão ajuda para pensar do Durkheim e Weber, né? Mas o Heidegger, então, né, ele faz assim essa contraposição, né? Ele se propõe a fazer uma ontologia na obra Ser e Tempo, que a gente estava vendo na última aula, e na ontologia, como o colega já mencionou, a questão que está em jogo é a questão do ser, né? E o Heidegger vai se contrapor logo de saída, no modo de conceber e tratar a questão do ser à tradição da metafísica ocidental.
O que marca essa contraposição inicial do Heidegger em relação à tradição? Qual a principal diferença? Ele disse que eles estudavam os entes. Eles estudavam os entes e, ao pensar o ser, o que eles faziam? Eles pressupunham o próprio ser, né? Eles partiam dos entes para pensar uma definição do ser. Então, como nós temos aqui definições de entes, como árvore, cachorro, ser humano, pedra, etc., imagina-se algo do tipo funcionando como o fundamento da realidade, o ser. Uma das hipóteses com as quais trabalhou a nossa tradição ocidental, talvez a mais forte, mais influente, qualquer definição de ser mais influente e mais duradoura e que até hoje vigora em grande medida. Deus. Seria uma maneira de definir. Se a gente for ver as características que a religião atribui a Deus, né? Aí voltando às críticas que o Marx faz, são características humanas, vontade, entendimento e assim por diante. Né? Então, no Heidegger, o que acontece aí? Né? Há uma transferência, né, de características daqui para pensar o ser. Ora, mas se o ser não é isso, se a gente não pode definir o ser a partir dos entes, o que seria então o ser? Oi? Bom, aí você já está dando spoiler. Né? É o spoiler. Temporalidade, mas quando ele fala em temporalidade, o que ele está pensando? Quer dizer, qual que é a essência dos entes? Quer dizer, essência é uma palavra já ruim. Mas o que é próprio de tudo aquilo que está sendo, né? Lembre-se que ente significa sendo, tudo aquilo que está sendo no espaço. Qual que é a característica principal de tudo aquilo que está sendo? Oi? Ações, movimentos, e todos os seres que estão sendo morrem, ou seja, são finitos. Né? Então, essa existência temporal dos entes, né, ela é assinalada por essa coisa da temporalidade e, ao mesmo tempo, essa ideia de um fluxo, né, digamos assim, né, um fluxo que retoma, né, a velha contraposição do Heráclito com Parmênides. Né? Então, ele está dizendo, olha, que há um fluxo, né, as coisas estão em permanente transformação. Esse elemento temporal de serem efêmeras, né, etc., é constitutivo de tudo aquilo que existe. Então não dá para pensar nada sendo que não tenha essa propriedade. Né? Mas o que o Heidegger, no primeiro momento, quer dizer, antes mesmo de chegar ao conceito de temporalidade, está pensando? Nós não podemos atribuir ao próprio fundamento, ou seja, ao ser, características dessas coisas que estão aqui sendo. Né? O ser, ele está sendo o tempo todo, né? Mas ele mesmo nunca é no sentido de que nós possamos vê-lo como nós vemos aquelas coisas que estão sendo. A mesa, eu, vocês, a lousa, o computador e assim por diante. Né? Então, isso dá um outro direcionamento à ontologia, que é a ciência que vai tentar entender o ser. Bom, dado esse outro direcionamento, que ele tenta dar logo de saída à questão, qual tem que ser, segundo ele, o ponto de partida para tentar entender isso que é constitutivo de todo sendo? Por onde que a gente deve começar essa investigação? Qual ente nós devemos estudar, qual sendo, para tentar entender o que é o ser? O ser aí, ou seja, o ser humano. Tá? Então, essa investigação, a ontologia, né, ela começa pelo Dasein ou ser aí. Então, a palavra alemã, né, que pode ser desmembrada nessas duas palavras, ser e aí. Bom, nessa chave, então,
o Heidegger vai pensar o quê? Qual que é a característica... Não estou entendendo minha própria letra. Ah, sim. Por isso que os slides às vezes ajudam, né? Porque aí o ser aí, qual que é a característica fundamental dele? Quando ele vai pensar o ser aí. Aquilo que é absolutamente constitutivo do ser humano. Qual que é a expressão que ele usa para isso? Ser, lacunas, ser aí, define o ser humano no primeiro momento, mas o que caracteriza esse ser aí de maneira ontologicamente mais profunda, por assim dizer, né? O que é constitutivo do nosso existir, né? Nós somos o quê? Nós somos um eu, como dizia o Descartes, um eu que pode ser pensado separadamente do resto da realidade, ser no mundo. Nós somos, ao contrário do que pensava a tradição subjetivista, um ser no mundo, ou seja, não dá para pensar o ser humano sem essas três partículas. Nós temos a propriedade de ser, que estamos sendo, nós somos no, em, mundo. Só que mundo, né, num sentido amplo da palavra, não no sentido de conjunto de coisas, né, mas sim no sentido daquilo que está constituindo o nosso entorno. Como, por exemplo, a gente fala, bom, aqui no mundo da UFABC, por exemplo, ou no nosso mundo de hoje, por contraposição ao mundo, sei lá, dos românicos, né? Ou seja, a gente usa na linguagem cotidiana a palavra mundo no sentido mais amplo, que é o que ele está pensando, ele está dizendo, olha, nós sempre somos, né, envolvidos por isso que a gente chama de mundo. Não dá para pensar um ser humano sem isso. Eu falei do bebê, né? O bebê quando nasce, ele já é um ser no mundo, né? Ele não poderia ser pensado sem o mundo. Ou seja, aquele raciocínio que o Descartes desenvolve, ele é um raciocínio artificial, ele cria um problema artificial. Porque não dá para pensar, né, um eu sem o mundo à volta dele, desde o nascimento até a morte. Bom, aí o Heidegger vai estudar, justamente para, né, quer dizer, a intenção última da obra é chegar no ser. Mas, ser e tempo, acho que eu mencionei isso, não tenho certeza, mas acho que eu mencionei na última aula. Ele era previsto para ter 6 volumes, só teve 2. O Heidegger não seguiu o projeto, né? Onde ele, no terceiro volume, chegaria ao ser enquanto tal, e depois faria um diálogo com a tradição, chamada Destruição da ontologia, da história da ontologia, etc. Ficou só nos 2 primeiros. Nesses 2 primeiros, ele está fazendo uma análise existencial do ser humano, enquanto ser aí. Chegando, né, o spoiler da temporalidade, ele vai chegar na temporalidade, mas o passo seguinte seria pensar o ser enquanto tal. Mas, num primeiro momento, o que ele está fazendo? Ele está estudando, do ponto de vista ontológico, como nós somos constituídos. Que é uma questão, voltando, né, ao que a gente estava falando sobre o século XIX, que, desde então, está em questão. Entender o ser humano. Está todo mundo tentando entender o ser humano. O Heidegger cria uma palavra diferente para designar o ser humano, para marcar uma posição e para, de saída, né, explorando a palavra, né, a etimologia da palavra alemã, mostrar em que direção ele está interpretando o ser humano. Mas é disso que se trata. Né? Os heideggerianos que me perdoem, mas é disso que se trata. Ele está estudando, ele está pensando o ser humano enquanto ser no mundo. Né? Essa é a característica fundamental do nosso existir. Tudo bem? Eu cheguei a falar um pouquinho, né, sobre o mundo na última aula, quando ele vai pensar os entes com os quais nós nos relacionamos, cada um de nós.
nós temos 3 tipos básicos de entes. Né? O que eles chamam de entes intramundanos, ou simplesmente dados. Na verdade, todos aqui são intramundanos, né? Então, nós, inclusive. Simplesmente dados. Exemplo. Qual seria um exemplo de um ente simplesmente dado? Eu não me lembro se quão longe eu cheguei nisso, eu estava já no final da aula. Exemplo, pedra. Pedra é um ente simplesmente dado. Ela está dada ali. Né? O que é um ente dado à mão? Isso está no texto também, não foi só na aula. Martelo, a lousa, o giz, são instrumentos. Né? Então, exemplo, que é o exemplo que o próprio Heidegger gosta de dar, né? O martelo. Eu poderia pensar psicanaliticamente, né? Por que ele tinha tanta obsessão com o martelo? Mas enfim, não vamos entrar nisso. E os que são ser no mundo. Ou seja, né? O ser aí. Está faltando alguma coisa aqui? Pensando nos entes que são dados no mundo? Pensando que aqui está o ser humano? Falta algo, né? O que falta aqui? Os entes, como é que estão dados à nossa volta? O tipo de ente que é o pedra, tem o tipo de ente que é o martelo, tem os seres humanos. O que mais? Poxa. Quem tem cachorro em casa? Vocês estão esquecendo dele? Tipo sentimento. Não. Os animais, né? Os outros animais. Esse é o problema. O Heidegger não aborda os animais no Ser e Tempo. Depois ele vai escrever um outro livro em que ele aborda os animais. Né? Porque os animais eles estão mais próximos, a princípio, né? Do ser humano do que do martelo e da pedra. Né? Mas enfim, ele não aborda ele, mas é uma Em Ser e questão. Tempo ele coloca os animais como manual. Pior ainda, né? Ele equipara os animais Coloca aqui. como instrumento. Assim como tem o martelo, tem o cavalo para a gente montar e andar, tem o A cachorro. ovelha para tirar a pele. Então os animais seriam como que instrumentos. Isso é muito discutível, ainda mais hoje, né? Com toda a discussão que tem sobre isso. Mas, enfim, ele está tentando dar conta, né, de todos os entes. A Lua, por exemplo, é o quê? O Sol. É um ente à mão, um ser aí, ou um ente simplesmente dado? Dado. Dado, claro. Né? A Lua, o Sol, os planetas e assim por diante. Bom, então, né, quando ele vai falar do mundo, ele pensa em tudo isso, mas veja, ao pensar dessa forma, por exemplo, fazer essa distinção entre pedra e martelo, ele está pensando justamente o mundo em função do nosso ser aqui, né? Do ser humano. São instrumentos para nós. Né? Então, não dá para pensar uma coisa sem a outra. Bom, aí quando ele vai pensar? Então, primeiro ele pensa aqui, né? Como eu mencionei na última aula, o livro tem uma organização clara, né? Ele caracteriza o ser aí no primeiro capítulo, o ser no mundo no segundo, e aí ele vai falar no terceiro do mundo, no quarto desse ser aqui, que seria o quem dessa expressão, e no quinto do em, né? Para daí no sexto voltar e caracterizar de novo, pensar de novo a estrutura como um todo, né? E defini-la como cuidado. Vocês devem ter visto, a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, quando ele vai tratar do quem, a gente chegou a ver alguns elementos, né? Eu até ia mostrar os slides da outra aula, mas eu cheguei à conclusão que seria difícil, né? Porque são vários só sobre essas coisas e vocês já se encheram dos meus slides. Uma característica, né, que a gente viu, que seria próprio, né, um termo que ele usa para caracterizar, bom, claro, né, quem é o quem dessa expressão?
Somos nós. Né? Então trata-se do ser humano. O que nós somos, Brian? Nós somos seres. Cheguei a mencionar essa palavra. Né? Nós somos. Ele é jogado, lançado no mundo. Né? Então, nós somos um que ele chama de ser jogado ou lançado. Né? Como a gente traduz. Nós caímos no mundo sem saber por que caímos, sem ter pedido para cair, né? A gente se descobre no mundo de repente. O bebê cai aqui, o médico dá uns tapinhas, ele chora e tal, tudo aquilo que a gente conhece. Então nós somos jogados, cuspidos no mundo, digamos assim, né? Caiu no mundo. Bom, e aí uma vez que caiu no mundo, está aqui, é ser no mundo. Não dá para pensar sem o mundo. Né? E sem essa relação de pertencimento ao mundo, que o Einmar. O que vai acontecer? Então vamos pensar aqui, né? No bebê. Quem escolhe o nome? Os pais. Né? Quem vai dizer para ele, vai dar para ele o significado da língua que ele vai usar para se comunicar? Os pais, os adultos à volta dele, a sociedade. Quem vai constituir o mundo de objetos, tanto simplesmente dados como a mão, em volta dele, como por exemplo os brinquedos, o móvel do berço, etc. Os adultos, a sociedade, o mundo à volta dele. E assim durante muito tempo, né? Ele vai sendo constituído enquanto eu, isso que a gente chama de eu, que a gente identifica cada um de nós como si próprio, como a sua identidade, né? Isso que a gente chama de eu, ele é constituído pela sociedade, ou seja, pelos outros. A gente não escolhe nada disso. A gente não escolheu nem, evidentemente, nascer, né? Nem existir, nem o local onde existiríamos, nem a língua que falaríamos, nem o nome que teríamos, nada. Né? A gente não escolheu nada. Tudo foi dado de fora. Portanto, o eu se constitui a partir dos outros ou daquilo que é difícil de traduzir, né? Mas que uma tradução possível seria o impessoal. Por que é difícil traduzir? Porque é uma expressão em alemão que é das Mann, que é como o pronome impessoal. Quando a gente fala, por exemplo, em alemão uma frase muito comum é Wie sagt man das auf Deutsch? Ou seja, como se fala isso em alemão? Wie sagt man? Como man fala. Ou seja, como se fala isso em alemão? Percebe? Só que man, né, também está próximo da palavra que vai ser usada para homem, né? Man. Portanto, é como se fosse assim, né? Alguém, a gente fala, né? São denominações imprecisas, designações imprecisas, né, do sujeito dessa ação que a frase contém. Então, como se fala isso em alemão? Né? Como se faz tal coisa? Como se, né? E assim por diante. Então, ele pegou essa palavra, que tem essa função interessante, e usou para caracterizar essa impessoalidade dos outros, em geral, né? Daquilo que está à nossa volta. Então, como se faz isso, como se faz aquilo, como se pensa, como se fala, né? Tudo isso vem desse domínio dos outros, que é o impessoal, de tal modo que o eu é um resultado disso. Então, a identidade que nós temos, por exemplo, né, sei lá, aos 8 anos de idade, é fundamentalmente determinada pelo impessoal. Claro, a gente poderia discutir, bom, cada um tem suas características biológicas, quer dizer, tem elementos próprios que estão ali presentes, né, de alguma maneira influindo nisso. Mas a noção mental, né, quer dizer, aquilo que a gente representa como eu, um determinado nome, sobre o qual a gente fala certas coisas, que a gente pensa quando a gente está falando, quando a gente está agindo, quando a gente está se relacionando com o outro, fala, eu não quero isso, eu não sei o quê, eu aquilo, essa noção, né, ela é fundamentalmente determinada
de fora. Então, isso é uma característica que o Heidegger assinala, né, que seria constitutiva do ser no mundo, ou seja, todo ser humano, quando é jogado no mundo, recebe o seu eu de fora. Professor, é muito curioso, porque o Lacan vai dizer que o eu se constitui a partir do outro também, que ele é ensinado a desejar a partir do outro. E ele diz que é esse estranhamento entre o seu desejo e o desejo do outro que foi ensinado é que causa angústia, né? Causa essa incompreensão. O seu projeto era justamente falar sobre a angústia em Heidegger e Lacan, né? Mas sem dúvida, né? Quer dizer, o Lacan está atento a tudo isso, né? Ele era inclusive um leitor entusiasmado de Kierkegaard e certamente está em diálogo com Heidegger, né? Então isso é uma coisa que a psicanálise vai explorar, embora a psicanálise, né, opere com uma noção de subjetividade que o Heidegger vai criticar, mas aí a gente entraria numa discussão que dá pano para manga, mas a noção de subjetividade da psicanálise é 500 vezes mais complexa do que a noção de subjetividade do Descartes, né? Então, colocar no mesmo saco é complicado, né? Como às vezes colocam, né? Mas, enfim, né? Esse é um ponto ali que vai ter um diálogo. Você tem a chamada Daseinsanálise, né? Ou a análise de linha fenomenológica e tal, que se inspira no Heidegger, em autores da fenomenologia, que vão colocar o foco mais no mundo, na relação com o mundo, do que na subjetividade. Mas você tem toda a razão, porque o Lacan, por exemplo, está atento a isso, né? O grande outro do Lacan, por exemplo, a noção de grande outro, certamente dá para fazer um paralelo com o pessoal, né? E o papel que ele tem na constituição da identidade, né? Mas aí vai ter um momento, né, em que há uma possibilidade de repensar isso, né? No caso do Heidegger, ou de fazer análise, em que essa primeira identidade vai se colocar em questão. Agora, para completar a caracterização do ser no mundo, né, além, então, né, de caracterizar o mundo e o quem a partir do impessoal, antes de ir para o que seria esse, entre aspas, eu, o si próprio, né, o autêntico, etc., né, ao examinar o que está ali, digamos, entre aspas, né, ele fala que não pode usar a palavra entre, né, mas isso que está aqui, né, como em, ele vai caracterizar como a palavra-chave aí, que marcaria então a nossa relação com o mundo, o que ele vai chamar de abertura. Né, eu gosto de usar esse arco aqui como imagem para pensar, ser jogado, né, a partir do momento que nasce, você tem uma abertura. E nessa abertura se colocam todos os entes que estão em volta, se coloca o mundo, né? E essa abertura, né, ela é constitutiva também do nosso ser no mundo, e ela vai se constituir fundamentalmente, né, de algumas marcas, né, algumas características que o Heidegger vai colocar, que são o que ele chama de disposição, que a gente poderia, para simplificar, né, falar em disposição afetiva, compreensão, interpretação e, por último, né, e aí de fato, né, essas duas, tudo bem, disposição e compreensão são dadas junto, né, são cooriginárias, mas aí você tem a interpretação e aí você tem a proposição, que é de fato o momento em que você coloca em palavras, né, algo disso. Tudo isso aqui, para ele, é pré-teórico. Portanto, a gente poderia pensar assim, já está no bebê. Ele já tem algum nível de disposição afetiva, claro. Ele já tem algum nível de compreensão e algum nível, claro, né, esse secundário. Então, digamos, ele vai vindo, né, vai acompanhando no segundo momento. Mas ele vai começar a interpretar também, né, mas um nível muito básico, assim, muito elementar. Só mais adiante, dominando a linguagem, etc., que ele vai poder falar coisas como
né? A mamãe, isso e aquilo. Ele vai começar a colocar em palavras a interpretação. Ele vai colocar em proposições, em frases, né? Em enunciados. Mas essa abertura, né? Essa dimensão de afeto e compreensão como constitutiva do modo como nós somos abertos para o mundo, seria ontologicamente, né? Lembre-se que ele estava fazendo uma ontologia. Constitutiva, portanto, do nosso ser. Todos nós temos essa característica. E um outro elemento, na verdade, que faltou aqui, né, antes da interpretação, desculpa, é o discurso. Discurso, que na verdade, assim, a palavra alemã também pode ser traduzida como fala, né? Mas claro, né, vem aqui e aí dela vem a linguagem, a interpretação. Quer dizer, tudo isso, né, vai entrando aqui a partir desse fundamento. Uma certa disposição afetiva e uma certa compreensão pré-teórica, pré-proposicional, pré-discursiva, pré-linguística, né? Mas desde o princípio, como eu falei, a gente recebe um nome, todo mundo vai chamar a gente por aquele nome desde que nasceu. Então, esse elemento da fala, né, ele já vai constituindo o nosso mundo, né, assim como a linguagem. Enfim, são diferentes níveis, aí a coisa desce para um detalhe na obra que não cabe a gente analisar aqui. Mas veja, ele está pensando, né, aquilo que é realmente constitutivo, ou seja, aquilo, não dá para pensar um ser humano sem essas coisas. Não dá para pensar um ser humano que não esteja num mundo como esse, que não seja, a princípio, determinado pelos outros. Que ele nasce na Suíça, porque se ele nascer sozinho e for jogado, ele não vai sobreviver. Então não dá para pensar ele sem essa determinação de fora, e não dá para pensar ele sem essa dimensão de abertura, disposição e compreensão. Isso se manifesta já de saída, quando ele chora, depois que o médico dá um tapa no bumbum para ele chorar, né? Tem ali já uma certa disposição afetiva e uma compreensão, né? Uma reação. E a partir dali, cada vez mais. Então, é constitutivo do existir humano no mundo. É disso que se trata, né? É isso que está em jogo aqui. Tá? Tudo bem? Como é que a gente está de horário? São 8h26 ainda. 8h26, tá. Bom, até aqui então há uma tentativa de caracterizar ontologicamente, ou seja, no que diz respeito à nossa constituição de existência, né? A gente viu, por exemplo, o Kant pensando, bom, quais são as nossas possibilidades, né? O que nós temos que ter subjetivamente para conhecer cientificamente a realidade por meio da experiência, né? Então, um exercício desse tipo. Ora, o Heidegger está perguntando o que nós temos que ter para existir, né? Porque é absolutamente fundante do nosso existir, né? Não dá para pensar ser humano sem essas características. Isso posto, vamos agora pensar, esse é o movimento que vai caracterizar a passagem da primeira para a segunda parte do Ser e Tempo, né? Bom, na verdade, antes mesmo de chegar a isso, ainda pensando nesse modo fundamental, né, de como nós nos relacionamos com as coisas no mundo, por meio da abertura, ele vai falar de 3 níveis, que seriam o cuidado, a preocupação e a ocupação. Na verdade, assim, isso é uma tentativa de pensar em palavras mais ou menos parecidas. O seguinte, em alemão, a palavra Sorge tem o sentido de cuidado, também, enfim, poderia ser traduzida por preocupação. O Heidegger explora essa mesma raiz para colocar Fürsorgen, que seria preocupar-se, e Besorgen, que seria ocupar-se. São traduções possíveis e razoáveis, né? O Besorgen vale para as coisas, tanto a pedra como o martelo. Ou seja, a gente
se ocupa das coisas. A gente, né, eu estou aqui dando aula, estou, né, ocupado utilizando o giz e a lousa, por exemplo, numa folha de papel, na qual eu usei lápis para fazer anotações. Isso está no nível do que eles chamam de ocupação. Quando se trata de outro ser humano, e aí a gente poderia pensar, bom, se trata de animais também, né? Se trata do nosso cachorro, do nosso gato, não é exatamente o mesmo tipo de relação, né? A gente tem um outro tipo de preocupação. Então a palavra é diferente, né? E a caracterização é diferente, né? A gente se preocupa com o outro. Essas duas coisas, a relação que a gente tem com os objetos e com os seres humanos, estariam fundadas nisso que seria mais original, que é a raiz dessas duas palavras, que é o cuidado. Então, vamos dizer, a nossa essência seria de cuidar das coisas. Cuidar num sentido bem amplo, né? Ou seja, de manusear, usar. Também, diretamente, tem a ver com o sentido habitual da palavra cuidado. Quer dizer, a gente tem os nossos instrumentos, né? O lápis, o papel e tal. A gente cuida das nossas coisas. A gente guarda o lápis, a caneta, etc., no estojo, né? A gente tem um certo modo de lidar com as coisas, de cuidar. E a mesma coisa com outros seres humanos, com aqueles seres humanos que estão à nossa volta, né? Com a família, com os amigos, enfim. A gente se preocupa, se a gente fica sabendo que uma pessoa está doente ou tem um problema, a gente, né, se solidariza, se a pessoa teve uma conquista, a gente, né, fica alegre junto. Ou seja, há um compartilhamento, né, do próprio estar no mundo, né, com os outros, que seria esse modo da preocupação. Então, do cuidado seriam derivadas essas características, ou seja, isso se manifesta no nosso modo de ser. E, claro, né, também um cuidado de si mesmo, né, supostamente. Né, nem todo mundo cuida tão bem de si mesmo, mas, nem dos outros. Mas, enfim. Né, mas, claro, aqui eu estou fazendo uma derivação muito rápida para o sentido ôntico da palavra cuidado, o sentido relativo aos entes. Né. Tem essa ideia de uma coisa fundante. A gente está sempre cuidando. Mesmo quando a gente, por exemplo, como eu falei agora, não cuida, na verdade a gente está cuidando de alguma maneira. Né? Se a gente tem um hábito, por exemplo, que é ruim para a saúde, é porque de alguma maneira aquilo, pensando psicanaliticamente, tem uma função na sua vida psíquica que reflete um certo modo de lidar com. Cuidado nesse sentido, né? Você precisa, porque nós temos possibilidades abertas, nós temos tudo isso, então a gente opera em função do futuro, das possibilidades, lidando, cuidando das coisas, né? Uma noção bem geral mesmo. Só que tudo isso se dá, num primeiro momento, a partir do impessoal. Ou seja, a gente entra, né? A gente é jogado no mundo e tudo isso está constituído no mundo em que a gente está inserido. Então a nossa sociedade, a nossa época, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa cidade tem um certo jeito de operar a partir de tudo isso aí. Né? Lembre-se que eu coloquei aqueles círculos, né, entrelaçados em diferentes dimensões para pensar na dimensão individual, social, etc., familiar, social. Tudo isso se entrelaça. Aí, dado tudo isso, vai ter uma virada aqui, que é o momento em que a gente vai pensar o ponto de vista de cada um. Até aqui ele está fazendo uma caracterização geral do ser humano, certo? Isso tudo seria próprio de cada um de nós, de todos nós. Alguma pergunta até aqui? Deve ter várias. Mas façam, né? A gente, na próxima aula a gente faz um repasse de tudo isso. Assim, a gente não precisa avançar em conteúdo novo. Né? Isso é uma coisa que
eu ia falar no começo da aula para fazer um repasse dessas últimas aulas, tá? Mas, de qualquer modo, nenhuma pergunta em relação a isso, essa caracterização geral do ser humano, faz sentido? Alguma coisa que eu falei? Alguma coisa que o Heidegger está falando? Para pensar a nossa existência no mundo? As coisas com as quais a gente está envolto, né? Porque aí o que vai acontecer? Como é que estamos agora? Falta bastante ainda, tá? 8h34. Você não tinha falado 8h36 agora? Não, 8h26. Ah, tá. Então eu tinha entendido errado. Então tá tranquilo. Existe uma possibilidade, que é o que o Heidegger vai chamar de angústia, que aí remete diretamente àquele conceito que a gente viu no Química, que é o momento em que esse euzinho aqui, constituído pelo pessoal, vou fazer uma caricatura, refletindo sobre a vida, vai pensar, bom, mas por que eu sou isso que eu sou aqui? Né? Há um questionamento sobre o próprio ser, o próprio existir. Muitas vezes isso acontece na adolescência, às vezes acontece mais tarde, mas enfim, ou às vezes acompanha a gente a vida inteira. De todo modo, essa base sólida que foi constituída pelo impessoal com o eu, ela começa a fraquejar, digamos assim, né? Quer dizer, esse eu começa a dar alguns sinais que vamos dizer, que produzem um questionamento, né? E um sentimento de indeterminação absoluta. Por quê? Porque essa determinação aqui, né, vamos dizer, aqui é uma determinação. O eu é isso. Definição, determinação. Ela é feita a partir dos outros e ela é questionável no seu fundamento de validade. Por que ela é certa? Por que ela está válida? Ela é válida? Né? Por que eu tenho esta religião que eu tenho? Por que eu tenho esses conhecimentos que eu tenho? Por que eu tenho esses pensamentos que eu tenho? De onde veio isso? Da família, da sociedade, etc. Bom, se eu tivesse nascido em outra sociedade, em outra época, seria tudo diferente. Eu me veria como uma pessoa completamente diferente, porque eu teria outra língua, outros hábitos, né? Outros valores, outras noções de certo e errado, e assim por diante. Então, tudo aquilo que sustenta essa determinação não sobrevive a esse tipo de questionamento, né? Que produz, então, essa indeterminação. E aí, mais radicalmente, um nada de fundamento. Porque se não é isso que todo mundo falou que era, né? Se não são esses os valores, se não é isso que todo mundo disse que era certo, se não é isso que todo mundo disse que é... O que é então? Produz-se, né, uma sensação de vazio, né, uma ausência de sentido. Como a gente tinha visto no Química, né, a angústia também tinha esse sentido lá. A gente tinha visto esse sentido lá em função das várias possibilidades, né, porque isso, né, claro, isso vai estar presente aqui também, né? Isso eu tinha mencionado bastante na última aula, né? Nós somos, faz parte da abertura também, né? Nós somos seres abertos para quê? Para possibilidades. Enquanto a gente está determinado, a gente tem uma certa determinação de como existir, do que é o eu, a gente não se angustia, a princípio, com as possibilidades. A gente decide porque a gente tem critérios para decidir. A partir do momento em que esses critérios estão postos em questão
e se produz essa indeterminação e essa suspeita do nada, digamos assim, a gente já não sabe como agir. Porque veja, né, eu posso agir do jeito que a minha sociedade espera que eu aja, mas eu posso agir de outro modo. Abrem-se outras possibilidades e como é que eu vou decidir? Que critérios eu vou usar para tomar uma decisão se aqueles critérios estão colocados em questão? Porque veja, eles são absolutamente válidos? Se fossem, todas as sociedades humanas, em todos os tempos, teriam os mesmos critérios. Né? Então, essa percepção, né, de que eles são contingentes, né, de que eles não têm uma necessidade em si mesmos, né, ela vem com a angústia, com esse sentimento. No Kierkegaard, isso estava muito proximamente relacionado com a questão da contraposição entre finitude. Bom, finitude também é fundamental para o Heidegger, né? Só que para o Kierkegaard, de certa maneira isso está implícito aqui, quando a gente fala em se existe ou não algum critério absoluto. Ora, quando a gente fala em absoluto, a gente fala em infinito, né? Essa contraposição produz a angústia para o Kierkegaard e, de certo modo, quando o Heidegger fala em nada, é isso que está em jogo. Só que ele, ao contrário do Kierkegaard, não está falando em salto de fé. Mas tem um nada, que está relacionado ao ser. Isso eu mencionei na última aula, né? Ser e não ser tão, né, como que por trás de tudo aquilo que está sendo ou não sendo. Né? Ora, os critérios que foram postos, eles estão sendo agora, nessa época, nesse contexto, mas eles poderiam não ser. Eles não são absolutos. Eles não têm caráter infinito. Eles são essencialmente finitos. Dada essa contraposição que nos coloca frente a frente com o nada, vem o sentimento de angústia, face às possibilidades e ao fato de que podemos tanto ir para cá como ir para cá. Mesma coisa que tinha lá no Kierkegaard, certo? Isso é a angústia. A angústia, ela não é, por isso que o Heidegger faz a contraposição para caracterizar a angústia, entre angústia e medo. Quando a gente sente medo de alguma coisa. A angústia ela é parecida, talvez, com o medo, mas é um medo que não tem objeto. Né? Algo parecido com medo, mas que não tem objeto. Né? Eu não estou com medo de alguma coisa, eu posso estar numa situação sem risco nenhum. Estou sentado, como Descartes lá, duvidando, eu estou sentado no meu quarto, pensando, não há nenhum perigo imediato, mas eu sinto um medo. Esse, entre aspas, medo, né, a angústia, ela não tem um objeto específico. Eu não estou angustiado porque está chegando um bandido, ou porque, enfim, amanhã eu vou fazer uma prova e eu posso ir mal na prova. Não tem um objeto específico. Ela é indeterminada. Ela diz respeito a esse nada do fundamento. A percepção de que não há... E vejam, por que há essa expectativa de fundamento? Porque os valores humanos, né, com os quais o pessoal opera tem essa pretensão, né? Quer dizer, o infinito ele vem sempre junto com os valores, com os costumes, com os hábitos. Né? A sociedade nos coloca valores como se fossem verdades absolutas. E nós, então, nos percebemos nesse vazio. Fala. Eu estava reparando como isso também tem uma semelhança com a dialética também, e enfim, essa questão do impessoal, do Dasein, com o auto-ser. Não sei se eles têm uma relação, porque tem sempre já dado, a ideologia sempre já dada que interpela o sujeito. Sim. Não sei se também que lá também está um pouco. Por isso que, por incrível que pareça, há quem aproxime o Heidegger do Marx, por exemplo, Marcuse. Agamben. Porque, sem dúvida, isso é uma coisa que está na época também, né? É o que eu já falei na aula passada, né? O Heidegger está tentando se diferenciar de todo mundo, né, para não parecer que ele está indo na onda, fazendo uma brincadeira. Não está assim. Mas veja, está todo mundo pensando nisso, né? O Marx estava falando da alienação,
Quer dizer, o próprio Kierkegaard está pensando nisso também, quando ele fala da doutrina que impõe certas coisas, e no século XX, né? Então, sem dúvida, isso que a gente está chamando aqui de impessoal, uma determinação do pessoal, do eu, né? A partir daí, a gente poderia aproximar da noção de alienação. É que também é uma questão da psicologia de massas, sabe? Heidegger até faz referência. Uma questão da época. Ideologia que vai pro alto céu. Sim. Tá, tipo, pensei aqui mais. Bom, é um conceito Marx, marxista, né? Mas Os dois, no caso. conceito marxista, sem dúvida, é mais forte. Alienação e estranhamento, né? Dependendo de como a gente traduz. Que é o Entfremdung, né? Que muita gente traduz por estranhamento. Mas, enfim, inclusive o meu orientando Pedro traduz por estranhamento. Uma certa tradição, mas é uma discussão. É uma discussão. E também eu fiquei pensando, não sei se eu estou correto nessa intuição, mas acho que esse nada, essa coisa inapreensível de angústia, também lembra muito o que o Lacan falou sobre o real, né? Que entra aí a finitude, a morte, tudo, a pulsão que a gente compreende, tudo aquilo que a linguagem não dá conta de dizer, né? Que a gente sente que está aí, mas que a gente não consegue descrever, né? É muito similar o conceito, né? Eu acredito que sim, eu não conheço bem o Lacan, mas eu acredito que sim. Sim, até a gente viu outro dia uma foto deles, né? No mesmo encontro, passaram no grupo de WhatsApp. Eu não lembro disso. Uma foto do quê? Dos E dois o Heidegger juntos, e o parece Lacan que no tinha mesmo uma relação encontro. real. Parece que quem estuda essa relação com Heidegger e psicologia vê ali. E o Alto Céu dava palestras com o Lacan também. Parece que esse também tinha. Nossa, que galera. Ela era, Essa bem foto era importante. o Heidegger, o Lacan Eu nunca e mais alguns arrisquei a ler intelectuais na Lacan, época. não. Então eles se conheciam pessoalmente, inclusive. E o Heidegger era o único que estava de cara feia na foto. Né? Como sempre, ele não tem uma foto dele. Ele O tem. Lacan estava sorrindo, assim, animado. Ele tem uma foto dele sorrindo, mas Parecia é que tinha muito tomado rápido. O Heidegger estava sério. Mas sem dúvida, tem muita conversa aí, né? Tem muita conversa entre os autores. E esse é um fenômeno, né, que está muito presente por causa da sociedade de massas, né? Dessa ideia da sociedade industrial, né, de todo mundo trabalhando de maneira padronizada. Bom, o Nietzsche também, né? Quer dizer, a ideia do rebanho, né, que submete o indivíduo e tal. Mas é claro, né? Os direcionamentos são diferentes. O Lukács vai falar que, né, o Nietzsche, por exemplo, né, é um filósofo burguês. Ele pode até, né, ter falado disso e tal, mas não tem sensibilidade para a questão de classe. Já os frankfurtianos vão usar o Nietzsche fortemente na dialética do esclarecimento. E o Heidegger está em diálogo com todos eles, né? E o histórico consenso de classe, seja dita, né, na verdade é de 22, o setembro de 27, então pode ser que... Não, parece que ele leu e a questão da reificação, né? Então tem algumas Sim. partes de Ser e Tempo que parece que apontam para isso, enfim. Tem algumas semelhanças interessantes. E de fato o Lukács leu bastante Heidegger. Mas o Althusser é posterior, né? Althusser é depois. É posterior, é anos 60. É posterior. Mas o Lukács tem aí umas Eles questões, são contemporâneos. uma certa interpenetração aí. Que a princípio parece incompatível, né? Porque um era, né, comunista, marxista e tal, e o outro Eu gosto de nazista. pensar que os dois se matariam no fronte de batalha. Se matariam no fronte de batalha. Mas os pensamentos têm coisas em comum. Então, sem dúvida, né? É disso que se trata. E vamos dizer, a grande questão aí é o que fazer disso, né? O que fazer disso, dessa situação de alienação, de domínio pelo impresso, como quer que a gente chame, né? O que fazer disso? O que fazer desse momento? Né? Porque aí o acento dos existencialistas vai muito para a questão pessoal, né? Como é que eu vou lidar com essa angústia? Né? Para o Lukács, por exemplo, você não... Outro dia eu estava falando com o Pedro sobre isso, né? Até você pode, vamos dizer, ter uma saída individual no sentido de se melhorar, digamos assim, né? Mas você só tem realmente uma solução para o problema da alienação, Sim. etc., se for social. Pelo que eu conversei com a minha amiga, é assim, né? Tudo bem, outras questões de serem discutidas na ontologia do ser social, mas você tem que se preocupar com o momento hegemônico da história do tempo. O momento hegemônico da história do tempo se dá coletivamente.
Isso. Porque o sentido de ser é social. Isso. Então, esse é um ponto fundamental que está dado, como eu queria mostrar, desde essa contraposição que o Löwit interessantemente assinala ali no pós-hegelianismo, né, na herança do Hegel, entre o Marx e o Kierkegaard. Né? Como se ele dissesse, olha, criou-se ali uma clivagem que vai continuar, que é pensar esse problema na chave individual e pensar esse problema na chave coletiva. A solução, né, no caso do Kierkegaard, seria a salvação, né, uma palavra mais forte. A salvação do ponto de vista pessoal ou a salvação tem que vir pelo social? Né? Qual que vem primeiro? Né? Enfim, aí tem toda uma discussão interessante a respeito. Né? Sobre isso que vocês estão falando, também o Freud falou isso, né? Que a sociedade é o recalque do desejo do corpo, então não tem como não ter a angústia, né? Vai sempre ter. O mal-estar na civilização, né, trabalha essas questões também. Né? Então você vê, está todo mundo na época, né, pensando nas mesmas questões. Né? E o Kierkegaard, eu achei muito interessante trabalhar, né, com o Kierkegaard no último quadrimestre, ler muita coisa a respeito. O próprio Lacan, né? O Lacan fala que o Kierkegaard foi o cara que teve a visão mais aguda da alma humana antes de Freud. Né? Ele meio que antecipou tudo isso, né? Uma chave cristã e tal, mas o cristianismo já vem heterodoxo. Né? Até a frase é muito parecida dele, né? Que ele fala, angústia é a possibilidade da liberdade. Sim. Então, eu esperava mais a influência é muito forte. Né? O Heidegger ele coloca no capítulo da angústia uma notinha no rodapé, onde ele cita o Kierkegaard, assim, bem discretamente. Mas a influência é muito grande. A distinção entre angústia e medo é muito parecida. Muito parecida. Bom, aí vem a questão, como enfrentar a angústia? Né? E aí teria um modo autêntico e um modo inautêntico. Né? E isso é muito próprio do existencialismo. No Sartre você vai ter isso e tal. Mas vamos deixar isso para a próxima aula. A gente fala disso e faz um repasse geral. Tá? E tentem não se angustiar com o do Carlinhos Weber. Professor, faltou 2 pessoas para pegar a prova. Vai ficar com ela? Continua contigo.